Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez, análise palpites do UFC 315, Belal Muhammad contra Jack Della Maddalena, que acontece em Montreal, no Canadá. Vamos com tudo, vamos pra cima. Galera, o último evento do UFC não foi bom pra gente, tá? A gente não fechou no positivo. Foi um evento bastante difícil, um Fight Night. Porém, o lado bom deste evento aqui é que é um card numerado. E card numerado, o último que teve esse ano, a gente mandou super bem. Né, card numerado é aquele card que tem disputas de cinturão. O último a gente foi super bem, né, que foi o do Perry Pimblett que ganhou, a gente pegou green. Alexander Volkanovski contra o Diego Lopes, pegamos green. Então aquele evento foi muito bom, então a gente tá esse ano aí com um desempenho muito favorável nos cards numerados. Então apesar do último evento não ter sido bom, a expectativa é a melhor possível para esse evento, card numerado UFC 315. Valendo o cinturão da categoria do peso meio médio, Belal Muhammad contra Jack Della Maddalena. Vamos fazer a análise do palpites do card principal e do preliminar. Então, se você é novo por aqui, já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, se possível um comentário, tá? Eu vou deixar uma dica e um bingo, tá? Um bingo, acho que é de 6 para esse evento aí. Os links, né, para você pegar vai estar na descrição. Então é isso aí, vamos iniciar a análise, fechou? Primeira luta, galera, a gente tem aí o Brad Katona, que é um cara muito conhecido porque ele ganhou o TUF, né? E ele já teve duas passagens pelo UFC, né? Ele teve a primeira, ele acabou sendo demitido e lutou no Brave, né? Foi campeão do Brave e voltou no TUF de novo e voltou pro UFC. Tá 2/2 desde então. Cara, o Brad Katona é sempre um cara muito duro, tá? Ele é um cara muito físico, ele é um wrestler, né? Tem predileção pro jogo de grappling. Todas as suas lutas no UFC chegaram até a decisão, tá? Ele nunca ganhou pela via rápida, ele nunca perdeu pela via rápida. Então, realmente, ele é aquele cara que vai pra desembolar. Ele é meio costureiro ali. Ele faz o jogo dele e é isso. É um cara que tem muito gás, muito ritmo. Essa luta contra o Jean Matsumoto foi uma luta muito interessante porque ele foi 3 rounds de pura inversão, o outro inverte. Então foi 15 minutos de muita intensidade. É um cara que lutou 3 vezes no ano de 2024. Então é um cara que tem um ritmo muito bom. Na primeira passagem pegou alguns casamentos ruins, acabou perdendo aqui para o Merab Dvalishvili, que viria a ser o campeão da categoria. Então é um cara que a gente tem que respeitar. Aí, cara, esse casaque aqui, o Bekzat Almakhan, é um cara que estreou no UFC pegando a luta em cima da hora contra o Mar Nurmagomedov. Até acertou um bom direto, assim, que deu um flashdown no Mar, mas não passou disso, ele acabou sendo dominado. Cara, tem algo que eu não gosto aqui desse lutador, que primeiro que ele é striker, tá? Ele realmente tem a mão muito dura, muito pesada, muitas vitórias por nocaute, mas eu acredito que no jogo de wrestling o Brad Katona sobra. Ele tem muita vantagem aqui no jogo de wrestling. E eu, cara, tenho que analisar assim a coisa como um todo. Eu acredito que o cartel do Almakhan é um pouco montado. Não é a primeira vez que a gente vê alguns lutadores do Cazaquistão com o cartel montado. A gente já viu no Sultan Roziboev, que perdeu recentemente para o Joaquim Buckley, com o mesmo cartel montado. Se vocês forem ver aqui esse evento Octagon, né, que não é aquele Octagon da República Tcheca, com K, ele enfrentou só caras brasileiros. Então aqui, Ian Ferraz, Matheus da Glória, Genilton Matos, Giovanni Vargas. Então todos os lutadores brasileiros, cara, todos os lutadores brasileiros que eles, né, esses eventos internacionais trazem meio que pra montar o cartel, cara. Esse Mauro Mastromarini que eu conheço do AL, é um argentino. Então eu acho que de verdade o Brad Katona tá jogando um game que o Almakhan não está acostumado. Então eu realmente acredito que o Katona pode surpreender aqui. Como eu disse, galera, todas as lutas do Brad Katona no UFC chegaram até a decisão, ganhando ou perdendo. Então essa luta tem muita chance de chegar até o fim. E eu acredito que o jogo de wrestling aqui do Brad Katona pode ser favorável. Lembrando que ele é canadense, o evento é no Canadá. Então eu acredito que o Brad Katona pode ser sim uma boa pedida para a gente estar conferindo aí. Um bom azarão por esses motivos aqui expostos. Além desse, é um cara mais experiente, né? Um cara que tem 20 lutas de MMA profissional. Vamos para a próxima luta, galera. O Daniel Santos, o Willie Cat contra o Jean Yeon Lee. Cara, o Jean Yeon Lee, ele tá tentando lutar tem muito tempo, velho. Vou até pegar aqui.
Era pra ele perdeu esse ano de 2000 e... Perdão, ele perdeu no meio do ano passado pro Ryder Amil, nocaute 1 minuto de luta, que os dois fizeram um infight insano. Desde então, cara, ele tentou lutar contra o Trevor Peek, a luta foi cancelada. Tentou lutar contra o Gavin Tucker e a luta foi cancelada. E aí agora casaram ele com o Willie Cat, né? E eu acredito que o Willie Cat esteja pegando essa luta em cima da hora, porque ele não bateu peso, né? Ele que vem no evento, uns 2 eventos para trás aí. O Willie Cat pega essa luta, mas então já vinha fazendo um camp. Ele vem de 2 vitórias seguidas. A maior dificuldade do Willie Cat é bater o peso, cara, né? Ele recentemente nocauteou o Johnny Castaneda, ganhou do Johnny Munhoz. E o John Yong Lee, ele é um cara que também vinha de 2 vitórias no UFC, mas ele sempre fez né, lutas contra caras asiáticos e tudo mais. Então realmente eu acredito que o Willie Cat tem um casamento bom. Ele só tem que tomar cuidado com a distância do coreano, que é um cara que também troca legal. Mas eu acho que o Willie Cat tem jogo aqui pra ganhar do sul-coreano, que na última luta mostrou um QI de luta baixíssimo. Se você for ver essa luta contra o Ryder Amil, cara, foi um infight insano. Os dois baixaram a guarda e falou, vamos trocar soco. Então, basicamente, eu acredito que o Daniel Willie Cat tem mais armas aqui pra ganhar. Acredito que a pedida seja ele, tá? Próxima luta, a gente tem o canadense Marc-André Barriault contra o Bruno Silva, o Bruno Blindado. Cara, o Bruno Blindado tem uma das piores sequências de derrotas do UFC, são 4 derrotas seguidas, né? E tem mais uma coisa que pesa contra o Blindado, tá? Todas as vitórias que ele tem no UFC foram contra os caras que não estão mais no UFC. O Brad Tavares foi demitido semana passada. O Jordan Wright, que é um cara que ele ganhou ali no final de 2021, não luta mais no UFC, também fez 4 derrotas e foi pro Full UFC. O Andrew Sanchez, mesma coisa, não está mais no UFC, foi pra PFL. E aqui tem o Wellington Turman, que eu não sei se está no UFC, mas se não tiver não luta tem muito tempo, cara. Então assim, o Blindado, ele vem de 4 derrotas seguidas. Cara, máximo respeito ao atleta, mas ele fez alguns comentários que ele tá tendo recentes crises de ansiedade durante a luta. A gente que aposta, a gente tem que se atentar a isso, porque isso são elementos diferenciais na hora da gente fazer uma análise, uma observação. Então, hoje, eu não vejo valor em colocar o dinheiro sendo favorável a Bruno Blindado sob nenhuma hipótese, tá? Eu acho que as últimas performances dele têm deixado bastante a desejar. O Barriault é um cara que também vem de 3 derrotas seguidas, mas vai estar lutando em casa. Tem a mesma idade do Blindado. Porém, eu acredito que apesar dele 23 derrotas, ele vem de performances melhores. Ele perdeu aqui por decisão dividida para o duríssimo Chris Curtis, que é um cara embaçado da divisão. Ele perdeu para o Joe Pyfer por nocaute. Cara, o Joe Pyfer é um cara sinistro, tem um poder de nocaute absurdo. E essa contra o Dustin Stolfus foi uma luta que, apesar do Stolfus ter acertado ali no final, estava até começando mais bem equilibrado. Então, o que eu penso dessa luta ou a gente fica de fora, ou a gente vai a favor do Barriault. Eu, né, diante desse contexto aqui que eu expliquei do Blindado, vindo de 4 derrotas, performando mal, pra mim não tem valor ir a favor do brasileiro aqui. Então eu vou de André Barriault. Acredito que o André Barriault, né, lutando em casa, canadense, até mesmo na eventual decisão, ele tem um caminho. E lembrando, galera, o Bruno Blindado defendendo queda, ele já foi finalizado algumas boas vezes, tá? Já foi finalizado 7 vezes na carreira e nunca finalizou ninguém. Então, o ponto fraco dele é o jiu-jitsu. Se o Barriault, que é um cara que tem até vitórias por finalização, souber usar isso, ele tem um bom caminho para vitória. Ou às vezes nem precisa botar para baixo, mas ficar ali trocando clinch, tá bom? Então, galera, vamos para a próxima luta aqui. Lembrando que é muito importante você estar no grupo free do Telegram, grupo 100% gratuito. Para você fazer parte, o link está na descrição, beleza? Lembrando, eu não mando só aposta em MMA, muito importante que você esteja lá. E é isso aí, vamos para cima. Então a gente tem uma luta aqui do croata Ivan Erslan contra o neozelandês Navage Sterling. Cara, o Navage Sterling é aquele cara que a gente viu entrar no Contender the Series, que ele nocauteou o Phil Latu e ganhou do Tuco Tocos por decisão numa luta que o Tuco Tocos tomou muita porrada, não sei como ele não foi nocauteado. A credencial do Navage Sterling, eu lembro da época do Contender,
é que ele entrou muito com aquele briefing dele ser sparring do Israel Adesanya na City Kickboxing, que é a academia que ambos treinam juntos. Então, essa foi a credencial do Navaja Sterling. Realmente todo mundo falava que ele era um cara muito duro de sparring. O Ivan Eslan, galera, que é o croata aqui, ele vem de eventos da região ali da Polônia, né? Ele vem ali do KSW, do FNC. É um cara que tem vitórias contra alguns nomes conhecidos, né? A gente coopera no KSW direto lá no grupo VIP, né? Inclusive vai ter KSW, tá? Na sexta-feira. Se você gosta de apostar em outros eventos sem ser o UFC também, tem opção lá no grupo VIP. Grupo VIP você pega todos os meus melhores palpites, o link tá na descrição. Valor muito de boa, tá? Mensal por menos de uma pizza, você pode pegar planos maiores, tá? Link tá na descrição para as melhores informações. Ele que vem de derrota pro Ion Cutelaba por decisão dividida. Ele é um cara que depende muito mais da sua raça barra agressividade do que fatores técnicos. É um cara de mão pesada que morde o protetor e sai pra cima, irmão. Então, ele é sempre aquele cara perigoso. Mas é um cara que tem muitas brechas no seu jogo, muitas falhas. Por vezes ele joga aquele mata-cobra baixando a cabeça, sabe? Liga nadadeira, vamos dizer assim. Eu acho o Navaja Sterling um lutador mais jovem, um lutador mais técnico, mais polido, que pensa antes de soltar os golpes. Então eu realmente acredito aqui que o lutador Navaja Sterling pode ganhar essa luta, inclusive nocauteando. Então minha perspectiva aqui é a condição de vitória do lutador neozelandês, o Navaja Sterling. Próxima luta aí, um Cutelaba contra o Modesta Bukauskas, cara. E essa luta aqui eu vou ser honesto pra vocês. Eu não sou muito bom de apostar a favor do Ion Cutelaba, cara. Se for pegar no geral, eu acho que eu tô negativo apostando no Ion Cutelaba, seja a favor dele ou contra ele. Contra o Ibo Eslan aqui, eu fui contra ele, eu fui a favor do Ibo Eslan, ele ganhou. Contra o Felipe Lins, eu fui a favor dele, ele perdeu pro Felipe Lins. Então, cara, de verdade eu acho o Ion Cutelaba um lutador muito difícil de você fazer a sua análise. Eu honestamente acho que ele é bem mais tarimbado que o Bukauskas, apesar dessas vitórias do Bukauskas aqui, 5 vitórias, engana, tá? O Rafael Cerqueira é um cara que performou muito mal, as 2 lutas dele ele foi nocauteado em menos de 2 minutos. Ele ganhou do Zac Polga, que é um cara que nem está mais no UFC, tá? E ele ganhou do Tyson Pedro, que é um cara que aposentou recentemente após perder pro Petrino. Então eu não vou me deixar ser enganado pelo cartel aqui, tá? Essas 4 vitórias nas últimas 5 lutas a gente tem que remediar. E, bom, o Ion Cutelaba é aquele cara carne de pescoço, né? Sempre vende caro suas derrotas, né? Ou ganha. É um cara bem experiente, que tem um ritmo muito bom. Pra você ter noção, ele já lutou esse ano, em fevereiro, vai estar lutando de novo. Então é um cara que consegue variar o nível, tem vitórias por nocaute, tem vitórias por finalização. Já ganhou de bons nomes da divisão, já ganhou do Khalil Rountree, já ganhou do Devin Clark, já ganhou do Tanner Buzzer, que já lutou de pesado também. E ganhou também do Ibo Aslan, que era um fenômeno aí que muita gente estava falando. Ele estava até perdendo essa luta e virou. Então, cara, de maneira geral, eu acredito que o Cutelaba pode ser uma boa pedida aqui. Mas, cara, aquilo que eu disse, meu radar pro Cutelaba não é bom. Quando eu acho que ele vai ganhar, ele perde. Quando eu acho que ele vai perder, ele ganha. Eu não tenho um radar muito bom, não. Mas, de maneira geral, eu vou com o Cutelaba aqui. Acredito que ele pode vencer essa luta sim e tá pagando bem. Próxima luta, galera. Jéssica Andrade, a Batistaca contra Jasmine Jasudavicius. A Jasmine Jasudavicius é uma lutadora no UFC que só perdeu para 2 nomes da divisão, que é a Natália Silva, que vai estar lutando nesse card também, e para Tracy Cortes, tá? Cara, o que eu vejo dessa luta? A Jéssica Andrade, ela vem de derrota também para a Natália Silva, e é um confronto de estilos, porque a Jasmine Jasudavicius, ela não tem nenhuma vitória por nocaute no UFC, como vocês podem ver. E o seu jogo, basicamente, é botar para baixo, amassar ground and pound, ficar cozinhando no clinch. E, quem sabe, arrumar uma finalização, que foi o que ela fez contra a Ariane Lipski, né, recentemente, ano passado. Ela já lutou esse ano também, ganhou da Mayra Bueno. A Jéssica Batistaca, ela é bem mais tarimbada na parte de trocação. Tem mais poder de nocaute, tá, do que a Jasudavicius. O problema pra mim é que o jogo não casa muito, cara. Eu acredito que a Jéssica Batistaca realmente, a distância aqui vai ser difícil, ela vai ter que encurtar. Então eu acho que a Jasudavicius vence, cara, cozinhando ali, cortando o ângulo da Jéssica, não deixando ela aproximar, girando bastante o octógono, mas, cara,
Quem quiser conferir a Jéssica por nocaute aí, não é nenhum absurdo, até porque a Jasmine Jasudavicius, ela maioria dos casamentos aqui, ela acho que vai ser a mulher que tem mais poder de nocaute que a Jasmine Jasudavicius enfrentou. A mão da Jéssica, se pegar, pode cair, tá? Então, de maneira geral, o casamento pra mim é favorável a Jasmine Jasudavicius, a canadense, lutadora da casa. Pra mim ela ganha, mas eu ressalto como luta perigosa, que não seria absurdo a Jéssica encontrar um nocaute aqui não, tá? Mas é isso, o certo aqui pra mim, o wrestling da canadense sendo mais efetivo. Próxima luta, galera, agora encerrando o card preliminar, a gente tem o Charlie Hatke, né, um americano, contra o Mike Mellott. O Hatke é aquele cara que, pô, muito duro, tá? Veio do CFFC, Cage Fury. Ele ganhou do Aaron Forrest, que é duríssimo, lutou no Contender. Já lutou com o Elston Hubbard no início da carreira, que é um cara do UFC. Aí ele estreou contra o Blue Diamond, que já foi demitido. Ganhou do Urbina também, que não é muito parâmetro. Perdeu pro Carlos Prates e nocauteou o Semelsberg. Então ele é um cara de mão pesada, tem 2 vitórias já por nocaute no UFC. Mas, cara, de maneira geral, eu acho que o Mike Mellott é um lutador mais completo, tá? Eu acho que a distância aqui é muito favorável ao Mellott. Ele que é um cara que tem um wrestling muito bom. O ponto fraco dessa luta foi a luta dele contra o Neil Magny. Mas o Neil Magny, cara, perder pra ele não é demérito nenhum, na minha opinião. O Neil Magny, que eu acredito que é o cara que tem mais vitórias nessa categoria do UFC, tá? O Mike Mellott, ele tava ganhando a luta contra o Neil Magny até ele, pô, tomar uma de encontro ali, dar uma morrida no gás. Não sei se pegou na costela, cortou o ar ali. Mas ele é um cara bem pragmático, ele é um cara que troca bem e cozinha bem a luta, mantém o nível da distância, consegue distanciar e golpear, continuar golpeando. Então eu acredito que ele é mais lutador, né, do que o seu adversário. Vai estar lutando em casa, é canadense, porém abre sempre aquele medo, né, de acontecer o que aconteceu com o Neil Magny. Ou seja, o Mike Mellott pode estar dominando a luta, mas do nada tomar um golpe e entregar tudo, né? Parece que depois dessa luta contra o Trevin Gillis, que ele podia ter até acelerado e tentado buscar um nocaute na finalização, ele ficou com um certo medo, assim, né, de talvez 2 derrotas seguidas e tal. Fez uma luta mais pragmática, então eu acredito que nessa luta ele se solte mais. Então, de maneira geral, eu vou pegar aqui o lutador da casa, o Mike Mellott, para ganhar, tá? Próxima luta, galera, Benoit Saint-Denis contra o Kyle Prepolec. O Benoit Saint-Denis que ia lutar contra outro cara, ele ia lutar contra o Joel Álvares. E o Joel Álvares teve que sair da luta, então acharam esse canadense aqui, Kyle Propelec. O Kyle Propelec é um cara que eu já vi no UFC, né? Ele lutou aqui em 2019, fez 2 lutas, perdeu 2 lutas por decisão. Desde então ele vem circulando ali, fazendo uma gira de eventos norte-americanos, assim, de pouca expressão, né? Prospect FC, BTC, enfim, é um evento de pouco nome, assim. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês, cara? O Benoit Saint-Denis tem tudo pra nocautear. Eu acho que esse que é o resumo. É um cara que vem de 2 derrotas, né? Mas pra 2 caras duros da divisão, Moicano e Poirier. Eu honestamente não conheço muito do outro cara, do oponente dele, o Kyle Prepolec. E é isso, de maneira geral. Eu acredito que o Benoit Saint-Denis tem tudo pra fazer uma luta de recuperação aí e achar um nocaute, né? Vai ser uma luta de 2 canhotos. Interessante. Quem for um pouco mais supersticioso pode conferir o Prepolec para nocautear, quem sabe, né? Acredito que vai estar pagando muito bem. Próxima luta, galera, Alexa Grasso e Natália Silva. Lembrando, galera, que todas essas dicas aqui você pode fazer na MC Games, que é a nossa casa de aposta parceira, tá? Lá tem saque, depósito instantâneo, suporte 24 horas e super odds, tá? No mercado de MMA, em outros mercados também. É uma casa muito boa de você ter. Às vezes você trabalha em uma casa, é bom ter mais de uma opção. E lembrando, todas as dicas que eu enviar aqui é com base nas linhas e odds da MC Games. Então, o link está na descrição ou você pode ver no comentário fixado a forma de você criar a sua conta e garantir o seu registro, tá bom? Vamos para cima. Alexa Grasso contra a Natália Silva. Essa é realmente uma das lutas mais complicadas de se analisar, porque a gente está falando de uma ex-campeã que está vindo como azarão, tá? Então vamos falar um pouco dessa luta. A Alexa Grasso é uma lutadora muito consagrada, tá no UFC desde 2017. Eu acho que a situação da Shevchenko e da Alexa Grasso é muito da situação que o Davidson e o Brandon Moreno fizeram, que eles ficaram só lutando entre si pelo menos 2, 3 anos ali. Então, pô, a Alexa Grasso e a Shevchenko fizeram um tough juntos, né? Muito envolvimento emocional ali.
Então a gente não sabe como que vão se portar as duas campeãs, né? Então vamos lá, fazer a análise da Alexa Grasso aí primeiro. Ela é uma lutadora que vem de derrota, foi completamente dominada na última luta contra a Valentina Shevchenko. Ela já enfrentou todas as melhores desse game, é uma lutadora que seu principal destaque é o jogo de chão, tá? Ela não tem nenhuma vitória por nocaute no UFC, porém varia bem o nível. Cara, a Natália Silva, ela é muito pragmática, ela estreou no UFC em 2022, mantém um excelente ritmo de luta, pelo menos 2 lutas por ano no mínimo. Ganhou de bons nomes da divisão também, Jéssica Batistaca, Jasmine Jesus Davies, Andrea Lee, lutadores experientes. Ela já conseguiu 2 nocautes, ela vem do taekwondo, então média distância muito bem, tem chutes rodados. Ela é muito física e é canhota, então realmente é uma lutadora assim, de difícil, né, você encontrar alguém parecido com ela na categoria. Você tem que fazer um camp muito bem específico para Natália Silva. Gira demais no octógono, trabalha muito bem os chutes. Olha, eu vou te ser bem sincero, cara. A odd está muito boa para Alexa Grasso, principalmente pelo jogo de chão que ela pode propor aqui, que pode ser algo que a Natália pode ter dificuldades, principalmente no clinch. A Jéssica Batistaca fez muito isso, conseguiu grudar ela na grade algumas vezes. Porém, analisando luta por luta, o casamento de estilos, eu acho que essa luta é bem favorável para a Natália Silva. Eu acho que em pé a Alexa Grasso não vai ter espaço aqui, a Natália vai conseguir impor sua distância, mas é a questão da tarimba. Será que a Natália Silva tá no nível para, por exemplo, ser postulante a um título de cinturão? Então, essa é a questão que a gente intriga, a gente vai ter que ver. Eu acredito que a Natália Silva vence e essa luta chega até o fim, mais um e meio rounds, coisas nesse sentido. Então, realmente eu tô com a Natália Silva aqui. Ela que é da minha cidade aqui, então ela treina aqui na Team Borracha. Ela é muito bruta e eu acredito que ela vai fazer o suficiente para ganhar da Grasso aqui. Acho que a Grasso vai ficar muito dependente do jogo de chão e ela pode se frustrar e a Natália ganhar no mínimo 2 rounds ali, tá bom? Próxima luta, José Aldo contra Ayman Zahabi. Cara, essa luta aqui vai ser bem interessante porque a gente não sabe que Aldo esperar, né? Cara, o Aldo, acho que dispensa comentários, apresentações e tudo mais, né? Vamos falar um pouco mais aqui das últimas performances. Ele vem de derrota para o Mário Bautista, que ficou prendendo ele na grade, foi uma luta muito ruim de assistir. Vem de uma performance muito boa contra o Jonathan Martinez, que ele ganhou ali 3 rounds completos lá no UFC Rio. Eu vi essa luta. Cara, aí deu pra gente realmente ver o nível do Aldo, né? Ele que retornou de aposentadoria, pra quem, né, não lembra ali o contexto. O Zahabi é um cara que vem de 5 vitórias seguidas, mas ele me cheira muito ao que aconteceu com o próprio Jonathan Martinez, cara. Se vocês forem ver aqui, o Jonathan Martinez, ele vinha de 1, 2, 3... Ele vinha de 6 vitórias seguidas aqui até topar o Aldo. E aí perdeu. Acredito que isso pode acontecer novamente, tá? Esses nomes que o Zahabi ganhou, não acho que o credenciam ele em muita coisa. Porém, vai depender do nível de estratégia que o Aldo quer fazer. Porque, assim, o Aldo teve muita dificuldade com o Bautista no jogo de grappling, né? No jogo de clinch, principalmente. De ficar amarrando. O Zahabi não é esse cara, velho. Ele não tem esse perfil do Bautista e nem tem esse pedigree do wrestling do Bautista. Então, eu acho que isso aqui pode ser uma luta de trocação de fato. E o Aldo tem, pra mim, as condições, o cenário pra vencer. Tá? Eu acho que o Zahabi ainda, né, já tem 37 anos também, vamos lembrar. Apesar da gente estar vendo um cara que, né, tem apenas 14 lutas no MMA e tal, o Zahabi é apenas 1 ano mais novo do que o Aldo. Então, eu realmente acho que vai ser uma luta de 2 caras ali que vai ser uma luta boa, né? Mas eu vejo o Aldo bem mais tarimbado, né? Tem quase 4 vezes mais o número de lutas profissionais do canadense. E ele lutou bem com o Bautista, cara. A questão mesmo é que o Bautista fez um antijogo. Então eu acho que o Aldo tem todo o cenário aí perfeito para estar ganhando. Valentina Shevchenko e Manon Fiorot. Essa pra mim é a luta mais difícil do card. E que você tem motivos para ir a favor da Valentina e também da Fiorot. Cara, de Valentina Shevchenko eu entendo, tá? Ela é minha lutadora feminina favorita. Eu acompanhei a carreira dela toda, assim, né? Ela que veio do kickboxing.
Cara, ela é absurda, ela é muito boa. Cada luta dela parece que ela melhora. A última luta dela contra a Grasso, ela surpreendeu a Grasso, porque ela mesmo sendo de kickboxing, ela botou a Grasso pra baixo 3 rounds. É algo que, cara, visivelmente a Grasso ficou perdida ali, não sabia muito o que fazer. Dispensa comentários, muito técnica, canhota, enfim. Agora, ela enfrenta uma lutadora que é uma aberração, cara. A Manon Fiorot não tem condição, o tanto que ela consegue bater esse peso da categoria, meu irmão. Ela corta muito peso. A desidratação dela, se vocês forem ver no corte de peso, é uma coisa assustadora. Ela fica literalmente uma múmia, irmão. E ela é uma lutadora que provou ter gás para 5 rounds. Ganhou da Erin Blanchfield, que é uma lutadora duríssima, né? Que poderia, inclusive, propor um jogo ruim, porque ela é mais striker, assim. E a Blanchfield não teve êxito, ela conseguiu negar o jogo da Blanchfield. Então, assim, eu sou fã da Shevchenko, gosto muito dela, mas hoje eu não vejo a Manon Fiorot perdendo pra ninguém dessa categoria, irmão. Esse é o meu palpite. Agora, vou fazer algumas ressalvas. Eu vou com a Manon Fiorot desde que ela não tenha problemas no corte de peso. Como eu disse, ela é uma lutadora muito grande para essa categoria. Então, eu vou com Vitória Manon Fiorot com dor no coração, porque eu sou muito fã da Shevchenko. Apesar dela já estar com seus 37 anos e tudo mais, já tá até podendo ali flertar com a aposentadoria. Mas hoje, eu vou com a Manon Fiorot, tá? Acredito que as performances dela, ela ganhou da Rose Namajunas, que é ex-campeã, né? Ganhou da Mayra, ganhou da Jennifer, ganhou da Tabitha Hit, né? Fez a carreira ali no AFC e no UAE, ganhando de todo mundo também. Então, lutadora que vem performando muito bem. E, cara, ela é muito grande pra essa categoria, irmão. Muito grande mesmo, tá? Então, Manon Fiorot aqui, desde que faça um corte de peso decente. Próximo luta aqui, Belal Mohamed contra Jack Della Maddalena. Luta, cara, que eu vou te falar muito fácil de se analisar pra mim. Acho que não tem problemas. Acho que o Jack Della Maddalena tá mordendo aí uma carne maior do que a boca dele consegue. Ele é um cara novo, 28 anos, possivelmente vai estar disputando o cinturão de novo. Acho que é o mesmo caso do Diego Lopes e do Volkanovski, né? O Belal Mohamed já tem 36 anos, não tem tempo para perder, tem que ganhar. Acredito que ele é bem mais experiente que o Jack Della Maddalena, no sentido de nível, né, de atletas. E assim, cara, tem algo que pra mim pesa muito contra o Jack Della Maddalena, que é contra o Basil Hafez. Pra mim ele perdeu, tá? Essa luta contra o Basil Hafez, que era um cara estreante na organização. E, cara, eu vi 2 rounds pro Basil Hafez. Eu acho que o nome do Jack Della Maddalena pesou pela invencibilidade e tal. Contra o Kevin Holland, também uma decisão dividida. Essa eu já acho que o Maddalena ganhou. Mas assim, foi uma luta dura, difícil, né? E essa luta contra o Gilbert Burns, o durinho, ele perdeu o primeiro round, perdeu o segundo round, no terceiro acabou encontrando aquela joelhada, cara. Então, assim, ele é aquele cara que sempre encontra um jeito de vencer, entre aspas, mas ele não tá convencendo muito não, cara. Contra o Durinho, se ele não acha aquela joelhada, que foi até um... Não sei, cara, o Durinho abaixou um pouco a cabeça ali. Eu acho que ele não levava aquela luta, né? Ele precisava desse nocaute. Então, cara, eu acho que o Belal não vai fazer os erros que o Durinho fez. O Belal vai... Meu irmão, o que ele fez com o Leon Edwards? Ele dominou o Leon Edwards por 4 rounds seguidos. No quinto acabou abrindo um pouco mais espaço. Um cara que já nocauteou o Sam Brary, que é duríssimo. Já lutou contra vários caras duros da divisão. Então, assim, cara, de verdade, eu acredito que o Belal Mohamed vence essa luta, amarrando, mais uma vez, por decisão. Finta, joga pra baixo, amassa, e é isso aí. Tá, galera? Vamos lembrar aí, se inscreve no canal, deixa um comentário. Segue no Instagram, @FabãoTipster. Lembrando, grupo VIP, a gente vai ter aí esse fim de semana PFL, Ares, Box, KSW, que são eventos da Europa. Então, vamos com tudo, muita oportunidade pra gente. A análise foi feita, espero que eu possa ter contribuído com você. Tamo junto, forte abraço, valeu.